Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Cronosfera. Descobrir o que é o One Piece. Eu tô bem curioso pra assistir esse vídeo dele, porque eu quero saber o que ele acha que é o One Piece, porque obviamente ele não descobriu o que é o One Piece, mas ele imagina alguma coisa aí, não sei se é uma teoria, alguma coisa relacionada a algo que foi dito aí no anime, ou algo que ele criou da cabeça dele mesmo. Vamos assistir aí pra descobrir. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande pra saber o que é o One Piece. Porque assim, o Gold Roger ele foi muito poderoso ao ponto de ser considerado o rei dos piratas na época dele. E quando eu digo na época dele não é pouca coisa, porque na época dele, por exemplo, tava o Barba Branca e entre outros yonkos aí que estão até hoje, que são os mais poderosos de hoje. Ou seja, minha dúvida disso é porque assim, o Gold Roger tudo bem, foi o rei dos piratas, um dos mais poderosos, o mais poderoso da época dele. Só que o que é o One Piece que vai mudar o mundo e transformar tudo quando alguém encontrar? Sendo que o Gold Roger não era algo que mudou o mundo, o que mudou o mundo foi a frase que ele disse antes da morte, que ele tinha um tesouro que mudaria o mundo. Então o que é mudar o mundo? Será que não vai ser alguma coisa tipo, todo mundo vai passar toda a vida procurando One Piece e quando encontrar o One Piece vai ser alguma coisa tipo nada a ver e isso vai mudar o mundo? Talvez a morte dele tenha mudado o mundo pra fazer a nova geração procurar esse tesouro que nem louco, e o futuro, quando descobrir o One Piece, vai acontecer que o tesouro vai ser uma coisa que vai ser uma bobagem e vai mudar o mundo por causa disso, porque todo mundo se sacrificou e procurou esse tesouro por toda a vida para descobrir que não era nada demais. Mas talvez por trás disso veio uma mensagem, algo a mais, por exemplo, dizendo que não foi em vão tudo que fizeram, porque dentro de tudo que eles tiveram que passar, eles mudaram e eles se tornaram pessoas melhores e conseguiram seguir sonhos e objetivos e mudar suas vidas. Sei lá, é algo que eu inventei aqui agora, não tem nada a ver, não deve ter nada a ver, mas é legal de pensar essas coisas. Bom, mas é isso aí então, galera. Se vocês estiverem gostando dos reacts aqui do canal, deixa um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Play. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Hoje para desvendar o maior dos segredos da história dos animes. O que é o One Piece? Vou te contar várias coisas do futuro depois da vinheta. E já que vamos falar de muitos detalhes aqui, de tudo o que aconteceu em basicamente esses 900 episódios de One Piece, é meio que necessário que você assista o anime. Ah, Guto, mas eu não quis assistir, eu nunca soube onde, tem um monte de episódio, blá 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 blá. Irmão, dá pra assistir tudo isso na Crunchyroll. A Crunchyroll é uma plataforma de streaming de animes, tendo desde títulos que estão sendo lançados agora, como Demon Slayer, Dr. Stone, ou até mesmo Given, que é maravilhoso e acabou essa semana. Até mesmo outros nomes mais poderosos, como 902 episódios ali, e você pode assistir tudinho em altíssima qualidade. E dá pra assistir sem ser membro também, você não precisa ter assinatura da Crunchyroll, só tem que assistir também umas propagandinhas, né? Porque ninguém é de ferro. De qualquer forma, acessando o link que está na descrição desse vídeo, você garante 14 dias de Crunchyroll Premium de graça. Então não perca tempo, aproveita que fazendo isso, né, clicando, se inscrevendo, etc, você ajuda bastante a Cronosfera a continuar existindo nesse mundão da internet. Enfim, bons animes pra você. Essa é uma teoria que surgiu de uma das ideias do Oli, e então a gente foi debatendo, discutindo, entrando em mais detalhes, e eu elaborei isso aqui, tem coisas que ele nem sabe que eu pensei. Pra você que tá assistindo o anime e tá preocupado com spoilers, o único spoiler que a gente vai ter fora dos episódios do anime, ele vai se concretizar daqui a um mês, mais ou menos, nos episódios que estão sendo lançados agora. Eu achei que ia acontecer antes, mas acabou não acontecendo, e eu fiquei adiando esse vídeo, mas de qualquer forma, tem esse pequeno spoiler. Caso você não queira, você pode segurar um pouco ou ler 3 capítulozinhos do mangá que você já chega nessa parte, certo? Primeiro de tudo, a gente tem que considerar a grandiosidade do One Piece. Os piratas já existiam naquele mundo há muito tempo, mas a partir do momento que o Gold Roger pegou e anunciou a existência do seu tesouro, o mundo não foi mais o mesmo. Começou a grande era dos piratas. Mas a questão é, o que poderia mobilizar e preocupar a marinha e o governo mundial a esse ponto? Armas, tesouros, fama, riqueza e poder, como diz a abertura do anime?
Não. Tem muitas pessoas hoje em dia que tem isso e a Marinha nem se importa, sabe onde tá um monte de pirata, também não se importa. Existe algo que é muito mais perigoso do que todas essas coisas supérfluas. Informação. Mas para abalar as estruturas da Marinha não poderia ser informação básica, uma coisa simples. Eu já ouvi simples, falar algo assim porque também. Afinal de contas, no mundo atual, todo mundo sabe que as coisas estão erradas. Tanto a Marinha, quanto o governo mundial, quanto a nobreza, quanto os civis, todo mundo sabe que existem escravos, que existem os cerubitos que mandam no mundo, que a nobreza, na maioria das terras, na maioria das ilhas, domina toda a riqueza que existe naquele negócio, todo mundo que não é nobre passa fome. Isso existe, isso as pessoas sabem, e está tudo ok. Então nada que seja referente a essas coisas, nesse momento, pode abalar a Marinha. Mas, casualmente, existe um período da história do mundo que ninguém sabe o que aconteceu, que faz com que os almirantes se mexam, o governo mundial crie órgãos específicos para lidar com isso, eles mandam uma Buster Call repleta de navios de guerra gigantescos para matar velhinhos estudiosos. Tudo para proteger as informações daquele pedaço de tempo. Estamos falando aqui do século perdido, o pedaço de história que falta no mundo. Com isso, você deve deduzir que o One Piece tem a ver com o século perdido, com a história do passado. E isso eu acho que é praticamente unânime já. Mas se tem uma coisa que rege bastante a história de One Piece desde o princípio, é a aventura. As informações não chegam nos personagens porque alguém conta deliberadamente assim. Não é como se fosse chegar em Raftel e ia ter um livro contando toda a história do século perdido, porque afinal de contas isso nem faria sentido algum pro próprio Luffy. Mas se tem algo melhor do que ouvir uma história, é vivenciá-la. Por isso, venho aqui propor que o One Piece tenha poderes de viagem no tempo. Seja um portal, uma pedra, uma cadeira, uma aura, um lugar que eles entrem e sejam transportados para outro pedaço do tempo, ou até mesmo uma Akuma no Mi. E a gente viu recentemente no arco de Wano que existe esse tipo de poder em frutas. Uma pessoa do passado tinha uma Akuma no Mi que trouxe alguns personagens 20 anos pro futuro. E até então o conceito de viagem no tempo era um negócio que você nunca imaginaria dentro de One Piece. Mas ele existe. A própria usuária daquela fruta do futuro disse que não poderia ir pro passado. Que seria diferenciada, mas se outros teria pudessem, algum poder eu acredito diferente. que quando alcançar a Raftel, o Luffy vai voltar no tempo pro período do século perdido e lá vivenciar muitas das batalhas importantes e até mesmo ter algum papel relevante dentro da guerra. Mas, Guto, isso não impactaria o futuro, não criaria problemas quanto à linearidade da história? Não. Porque você não sabe o que aconteceu no século perdido. Pode ser que justamente esse seja o ponto para você não saber. E se algo já aconteceu, já aconteceu. E aconteça o que acontecer, o tempo é imutável. Mesmo que os Mugiwaras entrem lá no meio da guerra, nada vai mudar. É isso as que eu coisas tava já dizer, aconteceram, o governo mundial já ganhou a guerra e domina o mundo desde aquele período. Mas para organizar bem as ideias, vamos falar de alguns outros tópicos importantes para toda essa situação. O governo ganhou a guerra. Joy Boy, não sei o que é isso. Joy Boy é uma figura lendária na história de One Piece. Não sabia. Tudo que sabemos sobre ele, basicamente, é que ele viveu durante o século perdido e era uma pessoa da superfície. E além disso, ele deixou um poneglifo na Ilha dos Tritões, pedindo desculpas à sua amada e dizendo que ele não poderia realizar a promessa que eles haviam feito. Mas existe uma lenda no mundo dos Tritões em que, algum dia, surgirá uma pessoa para cumprir a promessa do Joy Boy. E por isso, eles guardam a Noah até hoje, que é aquele barco gigantesco que a gente viu na Ilha dos Tritões. E para essa promessa é fundamental tanto a Noah quanto a Poseidon. E a Poseidon é ninguém mais, ninguém menos que a Shirahoshi. O ponto é que a maioria das teorias em torno do Joy Boy acredita que ele seja um gigante ou algum tipo de raça que tenha um tamanho elevado. E nesse caso específico, ele pode ter tido uma relação amorosa com a princesa Sirena e ele deixou o poneglifo escrito para se desculpar com ela. Mas eles deixaram descendentes que foram geração em geração em geração carregando os genes do gigantismo e então a gente tem a Shirahoshi, que é a Poseidon, é gigante e sereia.
E com isso a gente responde um chapéu misterioso que apareceu no meio do devaneio em um dos episódios recentes de One Piece. O Im, que é a figura mais importante que rege o governo mundial por trás ali dos panos, vai em algum tipo de câmara fria e observa um chapéu gigante. Um chapéu gigante congelado igualzinho ao do Luffy, enquanto Im segura o cartaz como se estivesse comparando os dois. No capítulo 761 do mangá, o próprio Doflamingo citou que sabia da existência do tesouro secreto de Marejoa e que aquilo poderia abalar bastante o mundo. Bom, saber que um chapéu aparentemente inofensivo é um tesouro tão perigoso da marinha é uma pista importante. Shanks. Esse eu sei quem é. Mas aí a gente chega no Shanks, que foi o portador do chapéu antes do Luffy. O Shanks sempre teve vários detalhes curiosos, inclusive eu acredito que ele seja um traidor, mas é uma teoria pra gente discutir em outro momento. Mas os pontos são: primeiro, ele era um tripulante do Roger, e ele recebeu o chapéu do Roger. Segundo, ele jogou fora o braço dele e o chapéu para um garoto que ele tinha conhecido no East Blue aleatoriamente. Ele sabia muito bem que ele poderia ter matado aquele Rei dos Mares, mas ele fez propositalmente o sacrifício do seu braço. Ele até mesmo entrou andando sozinho no meio do devaneio, no meio da reunião mais importante do mundo, com todas as pessoas mais fortes da marinha e do governo mundial naquele lugar. Ele com certeza tem alguma influência, tem poder, ou trabalha para a marinha. Mas o ponto importante é, eu acho que o Shanks sabe todos os detalhes do século perdido de One Piece, então ele sabia que o Luffy precisava ir para o passado um dia. Por isso ele saiu do Novo Mundo depois da tripulação do Roger, girou o planeta inteirinho procurando aquela criança e então sacrificou o braço e o chapéu meio que para garantir que o Luffy se tornaria um pirata, já que ele fez a promessa de devolver o chapéu pro Shanks no futuro e, além do mais, trouxe a Gomu Gomu no Mi para ele, né, que deixou em cima da mesa um dos objetos mais preciosos do planeta. Há algum tempo, dá pra você reparar que One Piece tem algumas certas coincidências temporais que talvez sejam um pouco forte demais. Começa assim que eles chegaram na Grand Line. A rota que eles seguiram pelo log post foi extremamente precisa e necessária em um log post que foi dado por um antigo companheiro do Roger. Então eles foram para uma ilha congelada, acharam um médico e lá tinha a doutora que conhecia o passado do Roger. Eles vão para Alabasta e lá encontram a Robin, a única pessoa do planeta viva que sabe ler aquele idioma, e encontram também o primeiro poneglifo de toda essa viagem. E aí eles foram pra Skypiea, onde tem outro poneglifo. E tem também uma mensagem do Roger no idioma antigo perdido. Idioma esse que, segundo o próprio Rayleigh, o Roger não sabia. E depois que a Robin leu o poneglifo, um povo que esteve lá durante centenas de anos para proteger aquela mensagem sente que seu trabalho acabou, porque ela chegou em quem tinha que ter chegado. Até mesmo recentemente, no arco de Wano, os personagens comentam que deve haver alguma razão específica para a Fruta do Futuro
ter jogado eles exatamente naquele momento, naquele ano. Você compreende que casualmente eles acabaram fazendo o mesmo caminho do Roger e encontrando os poneglyphs importantes para toda a história? この世には偶然などないのかもしれない。全てが必然であるかのように。縁はやおら形を成してゆく。とかく、ルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。 Ó. Bem pesado de falar isso. Já que pertenceu ao Roger. Além de tudo, um ponto muito chave para essa discussão, eu acho que seja as reações do Rayleigh quando as pessoas conversam com ele. A Robin pergunta sobre o século perdido, ele diz que sabe tudo o que aconteceu e tal, e pergunta se ela quer que conte para ele. Ela diz que não quer, ele diz que não adiantaria mesmo, porque eles precisam vivenciar com os próprios olhos deles, eles precisam ver essa jornada. Qual que é a outra maneira de vivenciar uma coisa que aconteceu há 800, 900 anos atrás? 君たちに今ここで歴史のすべてを私が話しても今の君らには何もできやしない。ゆっくりと世界を見渡したその後に導き出す答えが我々と同じとも限らない。 Mas então, ligando todos Será, os ou pontos será que eles não vão a gente voltar no levantou, tempo o que eu e acho que mudar vai o futuro? acontecer é, o Luffy chega a Raftel junto com os Mugiwaras E e essa talvez experiência mais do algumas Roger, outras mudar o pessoas futuro extras, encontram pra ele não o One Piece morrer e algo acontecer. Vão pro passado. Talvez o One Piece pode até não ser um objeto. Tô abrindo aqui uma possibilidade do One Piece não ser objeto. Pode ser que eles vão chegando perto de Raftel e aí já são transportados diretamente pro passado. E aí as coisas vão acontecer como acontecem normalmente. O que acontece quando o Luffy chega numa ilha nova? Tem os problemas do povo que está sofrendo na mão das pessoas poderosas daquele lugar. E o Luffy vai fazer exatamente o que ele faz sempre. Lutar pelo que ele acredita ser mais justo. E eu acho que seria interessante, em momento algum, o mangá ou o anime alertar a gente de que agora ele tá no passado, pra ter a sensação de que, na verdade, eles apenas chegaram em mais uma outra ilha casualmente. E ele chega numa data próxima do final da Guerra dos Demônios, que são o povo que está indo contra os reinos que posteriormente iam se tornar o governo mundial. E então ele ajuda esse povo chamado de demônio, as pessoas acabam gostando dele, como sempre, ele vira amigo da galera ali, vai se enturmando. E existem duas possibilidades que meu coração não quer escolher alguma das duas. Ou lá existiu a história de um homem com um chapéu de palha que veio há algum tempo atrás, tipo uns 20, 30 anos atrás, ou pode ser que uma certa figura com um bigodão marcante esteja lá. ロジャーが待ってる男は少なくともティーチおめえじゃねえ。 De qualquer forma, o Joy Boy, sempre muito alegre, contente, brincalhão, gosta muito do Luffy e por conta disso, por lembrar... Eu já comentei novamente sobre dele, isso no vídeo. Já utilizou um chapéu de palha, vendo que o Luffy tem um chapéu de palha também, faz um chapéu de palha pra ele. Um chapéu de palha gigantesco para sua cabeça enorme. Pode ser até mesmo que o chapéu de palha seja um símbolo da revolução. 俺はロジャー。この出会いは運命だ。レイリー。運命？ Nesse momento, todo mundo, exceto o Luffy, já entendeu mais ou menos o que está acontecendo? Eles já entenderam que eles estão em outro período de tempo, dado os nomes das pessoas que estão ali e os próprios acontecimentos. Mas o Luffy não sabe de nada. Ele nunca sabe de nada. Se você for reparar, desde o começo de One Piece, em todos os arcos importantes, ele não se importa tanto com a história do lugar. Ele não ouviu a história da Nami, ele não ouviu a história das Ilhas dos Tritões. Várias vezes, ou ele está dormindo, ou ele não está ali. Justamente porque na maioria das vezes, ele vai seguindo o seu senso límpido e puro de justiça. Mas a guerra vai de mal a pior. O governo mundial é extremamente poderoso e ganhou acesso às Akumas no Mi, talvez até mesmo sequestrando o Vegapunk, mas esse é um papo doido que a gente pode deixar para outro momento. E então os demônios estão perdendo dia após dia. Joy Boy então tenta sua última investida, que é usar o barco Noah junto com os poderes da princesa Sirena, que é a Poseidon da época. Mas então ele se toca do que está acontecendo, ele pode ter até mesmo uma conversa com a Robin e entende que eles vieram do futuro e que logo vão retornar para sua época. E que a guerra está perdida agora. Mas ainda há um traço
de esperança. Então ele, junto com a Robin, escreve o poneglifo do fundo do mar. Até mesmo a Robin pode ter ajudado a posicionar alguns dos poneglifos pelo mundo e ter escrito o recado do Roger no poneglifo de Skypiea. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas se não fosse aquele recado, aquela pequena mensagem, a Robin ia ter desistido da sua jornada com os poneglifos, porque ela achou que estava tudo muito vazio e só falava de uma arma, etc, outra arma, blá 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 blá. Mas o recado do Roger deu esperança para ela. Boa. E então os demônios partem para sua última guerra, todos com um sorriso muito forte no rosto, talvez com um chapéu de palha, enquanto os Mugiwaras voltam para o presente. E então os sobreviventes daqueles demônios resolveram utilizar o Ji no seu sobrenome para deixar claro que a determinação deles em mudar o mundo ainda estava viva. Ji, naruhodo, naga hitomo ni niteoru na. E aí os Mugiwaras voltaram para o presente com muitas informações do passado, de coisas terríveis que o governo mundial fez, de massacres, de genocídios, de como eles começaram a manipular e dominar a população desde aquela época, e até mesmo, talvez, a Urano. A Urano, a terceira arma ancestral que ninguém tem informação nenhuma sobre ela. Eu acredito que pode ser uma espécie de dispositivo de conversa mundial, tipo um Dendemushi gigantesco que conecta todos os Dendemushi, porque aí eles poderiam usar isso para se comunicar com todo mundo no planeta inteiro, todas as pessoas que já viram o Ruffy. O Ruffy passou em muitas e muitas ilhas fazendo amizade com civis, com pessoas fortes, para isso, para que na guerra final as pessoas acreditassem no poder dele e se unissem em prol da defesa do mundo contra o governo mundial. いつの日かその数百年分の歴史を全て背負ってこの世界に戦いを挑む者が現れる。 Pode ser até mesmo que a Urano nunca foi revelada, porque ela nunca existiu no mundo. Ela foi criada no século perdido e aí deram para os Mugiwara e eles levaram para o presente. Então, em todo esse período aqui no meio, ela simplesmente não existe. E tudo isso concretiza o que é o One Piece de verdade. Não exatamente só o aparelho da viagem no tempo, mas o que eles vão conseguir trazer, sabendo a verdade do mundo agora, naquele momento que eles têm muitos apoiadores e que as chamas da revolução estão acesas, para que assim eles consigam convencer as pessoas de que o mundo está errado e elas todas se unam como um só pedaço para tomar as rédeas do mundo. おめえたち世界政府はいつか来る。その世界中を巻き込むほどの巨大な戦いを恐れている。ワンピースは実在する。 Eu queria saber uma coisa, porque assim, ou esse cara do Cronosfera, ele tem um senso de percepção muito grande e ele consegue pegar coisa por coisa quando ele assiste um anime, ou seja lá o que for, ou ele tem que estudar muito pra conseguir pegar ponto por ponto pra ligar uma teoria dessa, porque não é uma simples coisa que ele criou na cabeça dele. Ele pegou várias coisas aí de episódios bem distantes um do outro, de palavras, de histórias que aconteceram e fez essa teoria que é muito boa, muito interessante, foi a melhor que eu já ouvi. E eu quero saber uma coisa, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acham que é One Piece. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês aí, eu sei que assistiram já todo o anime, vocês estão acompanhando frequentemente aí tudo que lança. E eu quero saber, vocês já devem ter uma ideia na cabeça do que vocês imaginam ser, o que vocês querem que seja, vamos dizer assim. Se vocês tiverem uma história também para explicar como que é, o que vocês acreditam, podem deixar aí embaixo, eu vou ler. E eu indico que os outros também que tiverem assistido o vídeo, leiam também para entender um pouco como é a visão de cada um. E sobre a teoria que eu criei lá no início do vídeo, já morreu pra mim depois de ouvir essa teoria dele, que é muito melhor do que a minha, muito mais bem encaixada. Eu nem assisti o anime pra saber dar uma teoria aqui, então eu quero ouvir a de vocês. E é isso aí então, galera, se vocês estiverem gostando do vídeo aqui do canal, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. E até a próxima, falou!